A 20ª edição da Semana de Recepção aos Calouros da FOB da USP contou com palestra do renomado escritor, psiquiatra, psicoterapeuta e pesquisador Augusto Cury. Ele, que é autor da teoria da inteligência multifocal e idealizador da Escola da Inteligência, falou sobre a importância de gerir as emoções. O evento lotou o teatro universitário. Sem gestão da emoção, intelectuais sabotam as suas habilidades, empresários asfixiam a sua criatividade e jovens se tornam encarcerados no único lugar que deveriam ser livres, na sua própria mente. Então, as ferramentas de gestão da emoção, elas não apenas são preventivas para transtornos emocionais, mas também elas libertam as habilidades do eu para que ele se torne minimamente autor da sua própria história, protagonista do teatro da sua mente. Caso contrário, corremos um sério risco de nos tornarmos escravos vivendo em sociedades livres. E infelizmente está ocorrendo. Na mente humana existe mais cárceres, mais presídios de segurança máxima do que nas cidades mais violentas do mundo. Portanto, gestão da emoção são técnicas modernas, mais complexas e completas do que certas teorias, como a teoria da inteligência emocional, que é uma teoria brilhante, mas ela é muito difusa. Através das técnicas de gestão da emoção, a partir dos fenômenos que estão nos bastidores da mente humana, ou seja, o processo de construção de pensamentos e o processo de formação do eu como gestor da própria psique, crianças, adolescentes e adultos têm mais condições de desenvolver saúde emocional numa sociedade altamente estressante. Doutor, eu acho que não é fácil, mas quais as dicas para conseguir gerir essas emoções? Bom, existem algumas ferramentas que devem ser treinadas. Na mente humana, nada é mágico. Por exemplo, doar-se é vital, porque o egoísmo, o egocentrismo e o individualismo são contra completamente a leveza, a suavidade, a saúde emocional, a capacidade criativa. Toda pessoa egoísta e egocêntrica, ela é prisioneira dentro de si mesma. Porém, doar-se é insuficiente. Você, para praticar as técnicas de gestão da emoção, tem de diminuir a contrapartida do retorno, porque os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir. Ninguém pode nos machucar tanto quanto as pessoas que mais nós nos doamos. E as pessoas têm um eu muito ingênuo, frequentemente é um consumidor emocional irresponsável. Ou seja, nós nos doamos, mas por esperar demais a contrapartida do retorno, por esperar os aplausos, por esperar o reconhecimento, pais se frustram com seus filhos, casais se autodestroem porque não sabem que a psique humana não é uma estação linear. Você tem primaveras belíssimas que às vezes se alternam com invernos rigorosos. Então, saber que todos nós somos imperfeitos e convivemos com pessoas imperfeitas e que o nosso eu deve ser um consumidor emocional responsável, isso faz com que haja a generosidade, mas a proteção da emoção. Haja a afetividade, mas eu não gravito na órbita do que os outros pensam e falam de mim. Caso contrário, viver em sociedade é um risco muito grande. Por isso que nós desenvolvemos o programa Escola da Inteligência, que é o primeiro programa mundial de gestão da emoção para crianças e adolescentes. Há mais de 800 escolas no Brasil e muitos países interessados em aplicá-lo. Uma aula dentro da grade curricular. As crianças e adolescentes vão aprender a usar essas técnicas de gestão da emoção para ter uma mente livre, criativa, proativa, empreendedora e para terem saúde emocional. Outra técnica importante é entender que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida. Ninguém nos machuca, trai, exclui, eleva o tom de voz, tem uma atitude anacrônica, se primeiramente não for uma pessoa ferida, machucada e em alguns aspectos profundamente traumatizada. Isso não resolve o problema do outro, mas aumenta os níveis de tolerância para a frustração. Isso aumenta e dá substância à famosa resiliência. No mundo todo, a resiliência está em moda, mas, infelizmente, as pessoas não sabem como desenvolver a resiliência. Estou dando uma ferramenta importante. Doe-se, diminuindo a contrapartida do retorno. Entenda que por detrás de uma pessoa que fere, não há uma pessoa feliz e bem resolvida. Há uma pessoa mal resolvida, frequentemente infeliz e traumatizada. Outra ferramenta importante, aprender a não ter um eu que sabota a nossa própria saúde psíquica. E o eu é mal formado nas universidades no mundo todo. A educação clássica
ela prepara os alunos para um ambiente físico que é linear, lógico e previsível. Para dirigir veículos, aeronaves, dirigir empresas, mas o ambiente mental foge completamente às leis do mundo físico. Por exemplo, você não transforma num ambiente físico um edifício de 20 andares num celular. As substâncias são diferentes, a quantidade de átomos também é diferente, mas na mente humana você faz esse processo quase que mágico, que não é mágico, é porque o ambiente mental rompe o cárcere das leis da física. Por exemplo, você está tranquilo, sereno, achando que a vida é um espetáculo fenomenal. De repente, recebe uma notícia que está com câncer, ou alguém olha nos teus olhos, te injuria de maneira injusta. Naquele momento, vários fenômenos inconscientes que não tinham sido estudados por Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, atuam. Primeiro é o gatilho da memória, que é um copiloto do eu, copiloto inconsciente, abre uma janela killer em milésimos de segundo. O volume de tensão é tão grande que faz com que o terceiro fenômeno, âncora da memória, bloqueie os campos da memória, milhares de janelas, milhões de dados não são acessados. Naquele momento, o Homo sapiens se torna um Homo bios instintivo. É por isso que pessoas calmas têm golpes de agressividades. Pessoas generosas podem ter reações altamente egoístas. É por isso que um professor em sala de aula pode machucar o seu aluno e ir contra toda a história de ensinamento que ele transmitiu. Ou seja, se ele expõe um aluno, você não vai virar nada na vida. Ou se um pai fala para um filho, você só me decepciona. Ou o marido e esposa falam um para o outro, eu não sei porque eu estou com você até hoje. Esses pequenos estímulos são biografados no cérebro, formando janelas altamente traumáticas nos solos do inconsciente, que são cárceres de segurança máxima. Naquele momento, fecha o circuito e o Homo sapiens deixa de ser pensante e ele se torna Homo bios. Ou seja, ele reage por um instinto, tal qual um africano nas savanas diante de um predador. Muitos pais agem como predadores dos seus filhos no mundo todo. Muitos maridos são predadores das suas esposas no mundo todo. Muitos professores que não aprendem técnicas de gestão da emoção não sabem ser contrariados. Políticos, grande parte deles tem a necessidade neurótica de poder, são indignos do poder que têm. O poder os infecta, os apequena e os transforma em escravos da própria necessidade do poder, porque uma pessoa verdadeiramente grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Então, vejam, são técnicas de gestão da emoção complexas, são treinamentos que todas as universidades deveriam incorporar ao longo da formação. Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, a USP, enfim, todas as universidades deveriam dar aula de gestão da emoção para os seus alunos. Mas, infelizmente, as universidades preparam-nos para atuar no mundo físico, no mundo em que estamos, mas não nos preparam muito para atuar no mundo que somos. E é por isso que eu estou aqui diante de alguns amigos caros, como o Sebastião, que é meu colega de faculdade, na época estudamos faculdade junto, medicina. Hoje ele vai ser o diretor da Faculdade de Medicina da USP. Estou diante da Cidinha, que são pessoas que fazem a diferença, que me convidaram porque sabem que não adianta ter uma faculdade ou universidade cartesiana, racionalista, que bombardeia o cérebro com milhões de dados, mas não prepara os seus alunos para serem líderes da sua própria mente. Professor, qual a mensagem que o senhor daria para esses 150 alunos que estão começando aqui na USP, começando sua jornada, com base em tudo isso que o senhor falou? Bom, a mensagem que eu dou para todos eles é que a medicina é uma das mais belas formações humanas. O médico, ele lida com o céu e o inferno emocional, com a dor e com o riso, com os invernos e com as primaveras. E nós devemos aprender a ser garimpeiros de ouro enquanto estudantes, enquanto médicos, para explorar o que os nossos pacientes têm de melhor. Não apenas os seus sintomas, que organizam um diagnóstico de uma doença, mas também as características que os transformam em seres humanos. Então, eles têm de perceber que há um mundo a ser descoberto dentro de cada paciente. E eles têm de aprender também a fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de si mesmo, para pacificar seus fantasmas mentais. E nossa mente, eu me lembro, só para falar sobre a nossa mente tem mais fantasmas do que na lenda
lá na Transilvânia, na Romênia, dando conferências lá. Eu falei, bom, aqui tem a lenda do Drácula. É uma lenda para vários médicos, colegas, psicólogos. Mas eu falei, na mente humana existe Dráculas reais. Por exemplo, sofrer pelo futuro, isso é um vampiro. Ruminar perdas, mágoas e frustrações é outro vampiro. Cobrar demais de si. Quantos não estão me vendo agora? E acho que vai sair nas redes sociais estas entrevistas. E pode atestar que cobram demais de si, são ótimos para os outros, mas são carrascos da sua própria saúde emocional. Então há muitos vampiros psíquicos que precisam ser pacificados. E o nosso eu tende a aprender a deixar de ser espectador passivo para ser protagonista da nossa psique. Caso contrário, nós vamos adoecer coletivamente e estamos preocupadíssimos com alto índice de suicídio, depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas na atualidade.